para nós insights sobre como seguir a jornada de transformação digital com o uso do BIM, da robótica e da inteligência artificial no projeto, na fabricação de estruturas e também na manutenção. Nós vamos entender como estimular parcerias para, por meio da inovação, buscar o desenvolvimento de produtos e soluções, a produtividade, a otimização de processos e a eficiência ambiental, fortalecendo assim toda a cadeia. Para fazer a mediação desse segundo painel, eu convido ao palco o diretor do Polo de Inovação Vitória do IFES, pesquisador de produtividade do CNPq na área de tecnologias digitais e membro do Conselho Científico Administrativo da Fundação de Amparo e Pesquisa do Espírito Santo. Vamos receber o Rodrigo Varejão. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigada por vir mediar esse nosso segundo painel da nossa programação. Vamos chamar aqui 3 convidados especiais para conversar com o Rodrigo. Eu convido agora o diretor técnico na Trimble Brasil. Ele é engenheiro de controle e automação e tecnólogo em construções civis, com MBA em gestão de negócios e inteligência de mercado. Seja bem-vindo, Carlos Costa. Muito obrigada por vir participar do nosso painel, Carlos. Vamos receber agora aqui no palco a gerente de transformação digital na ArcelorMittal. Ela tem graduação em Ciências da Computação pela PUC de Minas Gerais e especializações em Gerência em Tecnologia da Informação pela FUMEC e Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral. Seja bem-vinda, Fabiola Murta. Fabiola, muito obrigada pela sua presença, fique à vontade no nosso palco. E por fim, para compor esse painel, vou convidar ao palco o sócio da VuptCred Securitization e engenheiro de software na FICEP, André Brandão. André, seja muito bem-vindo. Vamos dar início, então, ao segundo painel do dia. Rodrigo, agora é com você. Opa, obrigado. Muito obrigado. Muito bom dia. Bom dia, muito bem. Primeiro quero cumprimentar toda a equipe da Absena, em nome do presidente Horácio, um prazer estar aqui. Agradeço o convite, né? Vindo lá do Espírito Santo mais uma vez prestigiar. Estive aqui 2 anos atrás falando de formação profissional diante do desafio das novas tecnologias, né? Então, que é um dos pilares, né? O que a gente vai discutir hoje, certamente, vai demandar profissionais altamente qualificados que possam ter condição de enfrentar esse desafio. E hoje aqui, estou tendo o prazer de mediar essa mesa, né? São 3 profissionais, 3, digamos, que vão relatar experiências de sucesso, vamos dizer assim, né? Que vai nos ajudar um pouco a se debruçar sobre esse tema. Uma rápida, eu queria trazer aqui para a reflexão de você, já no primeiro momento. Estamos falando de novas tecnologias na cadeia produtiva de um setor, que é o setor de estruturas metálicas, né? Aplicadas aí à construção. Muito bem. As novas tecnologias, de uma certa maneira, a gente está olhando como uma oportunidade, né? Mas não deixa de ser, por outro lado, um grande desafio. Empresas, por exemplo, consolidadas, elas têm que mexer nos seus processos internos para poder incorporar essas novas tecnologias e daí colher os frutos, né? Foi muito bem falado na abertura, né? A gente está esperando o quê? Quais são os frutos? Otimizar processos, né? Reduzir desperdício, né? Aumentar a produtividade, né? Aumentar a competitividade. E por outro lado, aí eu não sei se o André está vestindo esse boné do jovem empreendedor, né, André? É uma oportunidade para as pequenas empresas, as startups, empresas de base tecnológica, que precisam se conectar com essas grandes empresas para ajudá-los a fazer essa transição, não é isso? E um último ponto importante, e é a presença da Fabiola, que vai nos ajudar um pouco a lançar o olhar sobre tudo isso, como acompanhar essa evolução, né? Tanto científica quanto tecnológica, né? E conectá-la, quer dizer, aplicá-la à demanda da própria empresa, do próprio setor, né?
certamente não é uma tarefa fácil, né? Então, indo rapidamente direto ao ponto, vamos ouvir agora, então, o Carlos, o André e a Fabíola, sobre um pouco da experiência deles e como eles podem trazer respostas para esse tema. Por favor, Carlos, a palavra é contigo. Muito bom dia a todos. Gostaria primeiramente de parabenizar aqui a organização do evento, né, de mais uma Construmetal, que eu tenho a honra de participar como convidado, né, para falar aqui sobre tecnologia, que é um assunto que me deixa bastante à vontade, bastante feliz de compartilhar, né, o conhecimento que eu trouxe até agora e também partilhar da experiência de outras pessoas aqui no evento, né, agradecendo novamente aqui a oportunidade. E, bom, vamos falar então, vamos tratar aqui do assunto de novas tecnologias, né, aplicada à construção metálica, né, o que a gente tem vivenciado nos nossos contatos com companhias no Brasil e fora do Brasil também. Bom, eu sou o Carlos Costa, sou o diretor-geral de engenharia de estruturas, né, projetos da Trimble Brasil. Já tenho aí aproximadamente 30 anos no mercado de construção metálica, bastante focado em construção metálica, industrialização, né? Eu busquei formação na área também de otimização de processos, daí talvez a minha formação um pouco diferente do geral, né? Que normalmente busca engenharia civil, cálculo, projeto, enfim. Eu fui para a área de produção, então agora acho que o tema, né, da produtividade, da industrialização está bem alta e eu tenho, acho que uma missão, né, conseguir contribuir um pouco com essa melhora de processos, né, como um todo da cadeia. Bom, a Trimble é uma empresa multinacional americana, né, uma desenvolvedora de soluções em software e hardware. A minha divisão ela trata especificamente de software, mas é uma empresa bastante conhecida no mercado global, né, principalmente pelas soluções SketchUp, né, que foi adquirida do Google já há mais de 10 anos, solução Tekla de estruturas, né, entre outras soluções em hardware que ela costuma buscar, né, uma conexão muito forte com o processo de projeto de escritório e campo, né. Então esse é o mote principal da Trimble, levar essa informação gerada no ambiente digital para o mundo real, para o mundo físico, né? Seja por scanner a laser, seja por equipamentos que são controlados por um projeto automatizado, né, nas máquinas, e muita tecnologia para a área da construção para poder contribuir com essa necessidade nossa em aumentar a nossa produtividade. Então, a questão de levar a informação para o campo é bastante presente, né, na empresa como um todo. Bom, acho que a geração de dados, né, acho que ela nunca foi tão grande, né, acho que muitos processos que antigamente estavam mais desconectados ou trabalhando ainda de maneira arcaica, em papel, em arquivos separados, estão demandando, né, a geração de informações e compartilhando essas informações. Então a gente vê muito desde a área de idealização de projetos, da área de análise preliminar, de estudos de viabilidade, né, a área de aprovações, né, dos projetos em si, para poder ir para frente com o projeto. Tudo isso está demandando uma grande quantidade de esforço computacional. As empresas, tanto de tecnologia quanto as empresas de engenharia, estão nessa luta constante, né, de arrumar mais espaço, de compartilhar informação de uma maneira rápida com as pessoas também, para que todos possam contribuir, né, desde a concepção até a entrega desse projeto. Então, isso está gerando uma quantidade de informações, né, que até pouco tempo era um problema, porque a gente tinha muita informação e muita dificuldade em manusear, né, em até acesso a essa informação, e acredito que as tecnologias que estão chegando aí, né, incluindo a inteligência artificial, vai trazer uma solução para isso. Mas estamos acompanhando o processo, né, estamos entendendo ainda, mas o que a gente vê, né, é que a geração de dados ela ainda gera muita perda de produtividade, porque as informações ainda são muito compartilhadas na forma de silos. As informações elas são geradas em uma ponta da cadeia e elas não são devidamente, né, ou da maneira adequada, na nossa opinião, no nosso ponto de vista, não são devidamente compartilhadas em todo o ciclo, né, do projeto. Então a gente viu aqui uma fala sobre a questão das incorporadoras, a falta de conexão, né, do que é gerado da ideação, né, de um novo empreendimento, não é levado à frente na cadeia produtiva, que são os responsáveis pela entrega de fato daquele projeto, né? Então a gente tem que vencer esse problema da perda de produtividade, que gera esse fenômeno, né, de geração de informação, perda de informação, até chegar numa entrega, né, num nível razoável, né, de informação gerada, mas em muitas formas desconectadas, né, muitas tecnologias que são ainda desconectadas, que não estão na mesma linha de produção, como numa fábrica mesmo, né, para gerar um produto de construção mais
economicamente viável, que traga mais lucro para o cliente final, uma satisfação, né, para todos os stakeholders desse projeto, né? Então, isso a gente tem muito a atingir ainda. Então, a tecnologia, né, que eu vou trazer aqui nessa conversa bem sucinta aqui, de uma forma bem direta, né? A gente está lidando muito com a inteligência artificial, que é um termo bastante em alta, né? A gente não pode esquecer de um tema, aqui eu vou trazer uma sopa de letrinhas, mas eu vou explicando aos poucos o que é cada um, né? Um tema bastante importante, né, que trata de conectividade são APIs, né? São formas de conectar soluções, tanto em hardware quanto em software, né? A gente precisa olhar com calma para esse tema, porque as empresas que trabalham com soluções já estão de olho nisso, mas precisamos de muito mais, né, de uso desse termo aqui, né? A gente tem, obviamente, né, para levar para campo, para levar para fábrica, enfim, formas de levar a realidade na forma de realidade aumentada e virtual, né, do digital para o real. Então, temos que ficar de olho na realidade aumentada e virtual. Nuvem, né? Computação em nuvem nunca teve tanto em alta, né? Seja no uso pessoal, né, de compartilhamento de informações, mas também na guarda de dados e trabalho em equipe, né? Então, a nuvem, o trabalho fora do seu local físico nunca esteve nunca foi tão necessário, né? Aqui trago o BIM, né? Basicamente um termo que já virou uma obrigação nossa ter contato com o BIM, conhecer o BIM para ele realmente entregar todo o potencial, que vai muito além do projeto, né, como também já foi dito aqui. Ele pode entregar muito mais, né, mas as pessoas ainda, eu acredito que ainda estão maturando essa ideia. Nós, como empresa de tecnologia, temos um papel importante, né, de deixar isso bastante claro, bastante didático, né, para as empresas. Também, né, falar um pouco sobre CDE, um outro termo também um pouco desconhecido, mas é onde as coisas realmente acontecem no ambiente virtual, né, um ambiente comum de dados. Então, esse termo CDE é bastante importante no ambiente de projeto virtual, né, onde os vários participantes do projeto conversam, né, de uma maneira virtual. CAD/CAM e o CAI CAD/CAM já é sabido, mas ele está embutido, né, de certa forma, nessa nova mentalidade do BIM. E transformação digital, né? O BI, né, seria inteligência de dados, e transformação digital que as empresas estão passando. São vários termos, uma sopa de letrinhas bem complexa, né? Cada uma a seu tempo para ser digerida, mas que a gente não pode mais evitar. Então, né, entrando, por exemplo, falando de tecnologia de conexão de processo, né, um exemplo, né, dos vários que eu trago aqui para a indústria da construção metálica, né, usando a API, por exemplo, né, conectar um ambiente de orçamento, por exemplo, um ambiente que está ali tratando do estudo inicial, com a obra, de fato, né, sendo executada. Então, a gente usa a API. Né, então, a gente tem o termo, né, está acontecendo ali nos bastidores, mas a API já está fazendo o seu papel, né, trazendo junto consigo o BIM, né, a CDE, que é um ambiente de compartilhamento virtual, a computação em nuvem, né, e os data analytics, né, informação de dados que podem ser extraídos desse ambiente virtual, tudo ali acontecendo, né, tudo isso já está acontecendo, mais ou menos, mas a gente precisa ficar de olho e tentar aumentar o uso, né, desses carinhas aqui. Mais uma forma, né, o mesmo dado, né, que a gente gera, né, no ambiente virtual de projeto, também via API, né, a gente consegue levar isso para um ambiente de fabricação de uma maneira muito mais clara, né, muito mais didática para quem vai executar essa estrutura, quem vai fabricar, né. Então, levar uma peça dessa para um chão de fábrica é muito mais produtivo, muito mais direto do que levar da forma tradicional com papel, né. Então, novamente, BIM, o ambiente comum de dados, a computação em nuvem. Isso também, né, eu trago aqui também um exemplo de computação na nuvem com a realidade aumentada, né, isso algumas empresas já estão demandando, que elas conseguiram talvez vencer a primeira etapa do BIM, pelo menos no nível básico, já estão vislumbrando aí o uso da tecnologia em campo, né, levar um projeto do digital para o real, aplicando isso como fosse um videogame, né, mas nós temos soluções que já deixam mais clara como vai ficar essa execução. Para fiscalização, isso realmente vai trazer muito benefício. Então, a gente fala de realidade aumentada, né? A computação em nuvem também é presente aqui, né? Mais uma vez, a gente precisa usar a computação fora do local físico para poder viabilizar isso aqui, o BIM, né? Essencial. E aqui eu trago talvez, algo que, no meu ponto de vista, né, entre as várias coisas que nós podemos comentar aqui hoje sobre tecnologias, né, que acesso à informação e, propositalmente, à formação, né, é essencial. Então, a gente precisa levar essa informação para as pessoas precisam conhecer,
o que pode ser feito, né? Elas rapidamente entendem que isso aqui é indispensável, não é mais algo opcional, algo preferencial, mas algo que é indispensável, dada aí a quantidade de profissionais, dada aí a quantidade de mão de obra disponível no mercado e a que está entrando também, né? Ontem eu tive uma apresentação numa universidade, né? Eu fiz uma pergunta que, na minha apresentação, bastante técnica, né? Bastante detalhada sobre BIM, sobre projeto, ao final, né, eu descobri que muita gente não sabia o que era o BIM, né? Então, eu estava falando de algo que as pessoas não estavam conseguindo absorver por uma falta básica que ainda a nossa formação está, infelizmente, ainda cometendo, de trazer essa nova realidade para as pessoas. Então, eu gostaria de perguntar aqui, quem é que sabe o que é o BIM? Está melhor que ontem, mas ainda o desafio é grande. Então, a gente tem muito, na nossa parte, a gente tem muito o que fazer em gerar essa formação, né? Gerar o acesso, né? Facilitar o acesso à informação para as pessoas entenderem o que é o BIM e poderem usar isso no dia a dia dos projetos. É algo que, uma vez adotado, não se volta atrás. Essa é uma unanimidade entre as empresas. Então, aqui a gente tem o BIM, a gente tem a computação em nuvem, a gente tem CAM, né? A gente tem a conexão de processo de projeto diretamente com as máquinas, né? E a clareza, né, a transformação digital que as empresas precisam passar, que aqui é a imagem que eu trago, né? O acesso à informação em tempo real para o operador na fábrica ter acesso ao projeto, ter acesso à informação atualizada, seja em desenho, seja em modelo, enfim. Mas o importante é que ele tenha acesso a esse dado fundamental para ele seguir com o trabalho dele. E, finalmente, né, e a IA? Né? O que ela está fazendo? O que está acontecendo com ela, né, nesse ambiente de desenvolvimento, as empresas de software? O que elas estão fazendo? O que elas estão desenvolvendo para a construção? Né? Muito está sendo feito, está trabalhado ainda no nível de protótipo, né, nível de provas de conceito, mas algo já está saindo para o mercado para agilizar, né, algumas etapas que na construção metálica são complexas porque não costumam agregar valor, né, que são basicamente etapas de detalhamento, etapas pré-fabricação, né? Então a gente vê isso já sendo aplicado, isso já tem disponibilidade. E o que a gente pode acrescentar, né, que o desenvolvimento sim continua, né, tem uma tendência, né, de começar, o que a gente está vendo, né, começo pelas essas etapas menos impactantes no processo, mas elas são necessárias, né, elas agregam um pouco de valor, mas são indispensáveis para o processo, né? Então a gente vê que a modelagem, né, o detalhamento, principalmente para a fabricação, quem é da metálica que sabe que é um gargalo em muitos casos, isso já está sendo um avanço, né? A gente está vendo um grande avanço já para que a modelagem, a inserção desses dados mais detalhados, mais precisos da fabricação que é necessário, já estão aparecendo lá, e também a documentação. A documentação, né, indispensável também para o processo de projeto de fabricação, está acontecendo ali com a tecnologia que a gente já tem. Tá? Então, quem quiser saber mais, a gente está com um stand aqui na feira, né, para entender um pouco mais sobre como isso já está impactando e trazendo benefício para todos. É isso que eu queria trazer, eu agradeço novamente a oportunidade, quem quiser aqui ter o meu contato para poder expandir um pouco mais essa conversa. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Pode até já deixar com o André? Isso, eu vou chamar o André. Obrigado, Carlos, mais uma vez. Esse tema da IA, na questão do impacto da mão de obra, né, me faz refletir uma discussão que eu tive recente com a equipe de inovação da Vale. Eles querem a IA para tirar o engenheiro do escritório e colocar ele para atuar em campo, né? Quer dizer, reduzir as tarefas administrativas repetitivas e liberar ele tempo para a atividade mais fina do engenheiro, que é atuar diretamente no processo, né? Muito bem. Esse tema da transição das novas tecnologias acaba atraindo outros profissionais, não é isso? Temos um engenheiro de software. Diga lá, André, fala um pouquinho da sua experiência. Primeiramente, boa tarde a todos que estão presentes aí no evento, espero que estejam aproveitando muito. E eu tive uma experiência bem interessante lá na FCEP, inclusive vou apresentar daqui a pouco. E eles têm um projeto muito legal que vai nesse contexto de transformação digital das máquinas, né, que eles produzem. São de alta performance e eles estão buscando incorporar novas tecnologias na máquina, muito para o abarcamento, né, das tecnologias que estão contidas no que se chama de indústria 4.0 hoje, para que os seus clientes, para os compradores das máquinas, possam ter mais competitividade,
possam monitorar melhor sua produção, ter melhor controle dos indicadores, né? Tem toda a parte também de inteligência artificial que foi comentada, que está sendo incorporada no projeto para vários usos, né? Algoritmos bem sofisticados, robustos, aí, o que está mais na moda, que se chama de machine learning. Então, são algoritmos bem robustos e complexos, mas muito úteis, que acabam captando padrões que a gente tem muita dificuldade de traçar correlação, porque, afinal de contas, uma máquina, por exemplo, tem, sei lá, mais do que 50, 60 parâmetros diferentes, e você fazer isso analiticamente é muito duro, é muito difícil. Então, essas tecnologias entram para auxiliar toda essa análise e dar todo esse backup, digamos assim, para as empresas, né? Para quem está na operação e, eventualmente, até para quem está lá na parte estratégica e no escritório. Então, a experiência que eu tive na FICEP nesse projeto foi muito interessante nesse sentido. E, bom, eu apresento agora? Ótimo. Então, continuando aqui, eu vou me levantar aqui e vou apresentar de pé, que eu fico mais confortável assim. Então, sobre esse projeto que eu comentei, sobre a transformação digital das máquinas da FICEP, uma indústria 4.0. Esse projeto está muito centrado no que se chama hoje de IoT. Vocês já devem ter ouvido falar da internet das coisas, né? E ela pressupõe duas coisas, internet e coisas. E como essas coisas se comunicam através de protocolos da internet, que a gente conhece hoje e que são muito utilizados, como, por exemplo, o MQTT, o HTTP. Aposto que vocês já, lá na barrinha do browser, já viram http:// e o link. Então, esses protocolos são muito consolidados e são muito usados, e se pretende aproveitar isso para construir uma infraestrutura digital para que sejam recolhidos, então, os dados de todas as máquinas e isso seja aproveitado das mais diversas maneiras, né? Então, o IoT, eu costumo falar que ele tem basicamente 3 camadas, né? As coisas, que são as máquinas, que são os sensores, os atuadores que estão contidos nas máquinas, os computadores também, que são usados para processamento de dados, os gateways, ou dispositivos edge, que são dispositivos de borda, que são um tipo de gateway, que estão nas máquinas, e eles são direcionadores de dados, né, e fazem a transmissão desses dados, e os servidores em nuvem, por exemplo, né, como foi comentado, o cloud computing aqui, que está muito em voga também, que vão receber esses dados e alimentar os sistemas das empresas para que elas consigam utilizar esses dados da melhor forma. E tem algumas vantagens que eu elenquei aqui. Então, é um projeto muito escalável, porque você definindo a arquitetura da tua rede, você não precisa de um projeto muito mais complexo para expandir. Lógico que tem algumas considerações a serem feitas, mas, de maneira geral, é escalável, é uma tecnologia escalável, tem cobertura basicamente ilimitada, né? Hoje não tem limite de distância para comunicação via internet, do outro lado do mundo você consegue acessar seus dados sem problema, diferente de outros paradigmas que dependem de distância e conectividade. Segurança reforçada, que é um ponto um pouco controverso ainda no que se fala em IoT, porque às vezes computadores industriais, por exemplo, cabeadas, como se usa hoje, de fato elas teoricamente são mais seguras, porque ninguém vai invadir os seus dados ali, você vai plugar um cabo, está espetado no outro cabo para puxar os dados, isso não faz nem sentido, enquanto na internet das coisas você teria, entre aspas, acesso teórico ali, mas hoje já existem muitos protocolos de segurança e várias barreiras que impedem com que isso aconteça. Então, não é um problema, né? E também a economia de energia, esses dispositivos de borda e monitoramento, eles estão instalados em máquinas que consomem tem um altíssimo consumo de energia, né? Então, operações com 130, 200, 300 amperes é um consumo irrisório ali
de algumas dezenas de volts que não farão diferença no custo da operação. Então, botei aqui algumas aplicações do mundo real, dessa tecnologia que a gente já vê hoje, como, por exemplo, no dia a dia a gente tem os Apple Watch da vida e vestíveis, como se chamam. Né? Temos os veículos mais modernos, tem aplicativos no seu carro que você consegue fazer o monitoramento das manutenções, você consegue destrancar e trancar o carro remotamente. Logística de última milha, acho que todos já compraram alguma coisa na Amazon, no Mercado Livre, você acompanha em tempo real o teu pacote. E também tem aplicações de negócios, por exemplo, gestão de estoque com a tecnologia de RFID, que são aquelas etiquetas eletrônicas que já são muito utilizadas e entram nesse sistema, controle de qualidade e o que se pretende, né, principalmente com o projeto da FITCHEP, acho que é um ponto bem alto e bem forte aqui do projeto, o planejamento da implementação da manutenção preditiva ao invés da preventiva, que é o que geralmente se faz hoje. Isso está muito também no contexto da indústria 4.0. Né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de aplicativos que conectam-se às coisas. E aqui, então, a gente tem um esquema geral do que se pretende com o projeto, para ficar um pouco mais visual também. Então, são coletados dados da planta, dos operadores, através de sistemas e, eventualmente, sistemas corporativos, como ERPs, CRMs. Isso, então, é feita uma análise em tempo real desses indicadores, de todos esses dados que são coletados. São tirados vários insights para melhoria de produtividade. Esses dados também vão alimentar um sistema de inteligência artificial que vai gerar relatórios e vai fazer o aviso preventivo da parada das máquinas. E tudo isso vai ser redirecionado também para a empresa poder ter esses dados e a FICEP também com o intuito de ajudar a empresa e ter mais assertividade na manutenção, por exemplo, remota ou até presencial, reduzindo principalmente o downtime das máquinas, né? O tempo que elas ficam inoperantes, o que é muito ruim para a produção. Então, aqui, outro esquemático de como funcionará o pipeline de dados, né? A ideia, então, é que nós tenhamos as máquinas com uma nova interface humano-máquina chamada Polaris, que já está pronta para abarcar todo esse sistema e suportar isso. As máquinas são ligadas a um dispositivo Edge, que é um gateway de borda mais potente para fazer um pré-processamento dos dados e conseguir fazer a transmissão disso aí, tanto para o monitoramento local, em tempo real, quanto para a computação em nuvem, né, para os servidores físicos ou em nuvem. E isso, então, vai ser retornado para a empresa, de forma que ela possa acessar esses dados na nuvem e ter um monitoramento remoto de qualquer lugar desses dados. Então, você tem monitoramento ilimitado da tua produção e também você vai encaminhar esses dados para a FICEP. Essa é a ideia também, para a FICEP poder também auxiliar na manutenção, como eu falei, ter mais assertividade. E também ajudar na análise de dados para que você tenha mais insights e aproveite esses dados também para entender melhor o teu processo e melhorar ele como um todo, né? Melhorar a produtividade. Bom, por que é relevante? Então, tem uma quebra de paradigma, digamos assim, mas, de forma resumida, hoje a gente tem CLPs e CNCs implementados que são muito bons no que eles foram projetados para fazer, que é executar sequências de comandos que vão fazer a tua operação rodar, mas eles têm algumas limitações, têm memórias limitadas, eles não foram feitos, na verdade, para processar grandes volumes de dados. Então, a ideia é que se puxe esses dados em tempo real desses dispositivos, CNCs e CLPs, para que eles sejam retransmitidos e realocados através de uma arquitetura inteligente, de forma que outros dispositivos que foram feitos para processamento de um grande volume de dados e que têm poder de processamento suficiente para rodar modelos complexos de inteligência artificial, conseguirem processar e você aproveitar o extrato disso tudo que a gente está mostrando aqui.
Então, o slide ficou um pouco fora, mas não tem problema. As fases do projeto são as seguintes, né? O projeto ele ainda não acabou, nem todas as funcionalidades estão implementadas ainda, mas, eventualmente, isso vai estar finalizado, né? Então, a primeira fase que já foi implementada, e nós temos algumas plantas de clientes italianos que já estão usando esses sistemas para fazer o monitoramento da sua produção, quase que um MES com esteroides, digamos assim. Então, a primeira fase, o que acontece, né? Então, foram instrumentadas todas as máquinas e de modo que todos os dados foram colhidos, toda a arquitetura foi bolada e implementada. Então, teve-se uma versão 1.0 dos dados chegando, de tudo acontecendo e da gente conseguindo monitorar isso tudo, né? A segunda fase, que é a que atualmente se encontra, o projeto é tentar entender o que significam essas variáveis, como elas influenciam no processo de cada máquina, como elas influem no gasto de cada máquina, no tempo de corte de cada máquina e também, de uma forma geral, melhorar o que foi implementado melhorar e validar o que foi implementado na primeira etapa, né? Tentando estruturar relatórios que sejam mais fácil de visualizar, de você entender o que está acontecendo e validando todo o pipeline de dados, que é uma infraestrutura de rede complexa e as coisas precisam estar chegando de maneira correta, você precisa saber disso e ter certeza disso. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, de um sistema que a gente tem lá rodando na planta de um cliente. Então, vocês podem ver aqui, uma das variáveis que é monitorada, das 50, 60, 70, que algumas máquinas podem chegar. Então, aqui o eixo, você consegue monitorar a temperatura do eixo, o quanto que foi a taxa de avanço, em qualquer tempo que você quiser, a corrente, quanto que ele está puxando de corrente, se essa corrente está entregando o torque adequado que se espera da máquina. Também a parte de consumo, né, de corrente elétrica, para você ver o que está acontecendo, se a sua máquina está gastando mais, se está tendo algum desvio de corrente indevido. E alguns alarmes também. E, como eu falei, o que acontecerá, né, a parte de machine learning, para você ter uma manutenção preditiva, você prevê a falha que vai acontecer na sua máquina para você antecipar isso e evitar um downtime desnecessário mais longo do que se deve. Um pouco sobre o machine learning e, eventualmente, isso vai ser integrado com sistemas corporativos como RP, CRM e muitos outros, para que você possa aproveitar indicadores da fábrica para a sua diretoria estratégica conseguir tomar as melhores decisões e para que isso esteja claro para todo mundo. Por último, né, a minha principal contribuição no projeto foi dentro do programa Transizione 5.0, que o governo italiano está oferecendo, já numa visão de indústria mais sustentável, incentivos fiscais para quem comprasse máquinas e implementasse máquinas na sua indústria que sejam mais energeticamente sustentáveis, né? Então, aqui eu só trouxe a título de exemplo, você puxa os dados da trajetória, você vê ela, né, todos os pontos onde a tocha da máquina passou, você consegue pegar esses dados, fazer vários filtros desses dados. Aqui, por exemplo, você separa por corrente elétrica, depois você foi aplicado um algoritmo, né, de separação das peças, até você chegar no alinhamento de peças que é satisfatório, que realmente foi produzido, e depois, através de algoritmos de inteligência artificial, de reconhecimento de imagem, nesse caso foi o OpenCV, muito conhecido dos desenvolvedores, você consegue fazer a identificação dos contornos das peças e, eventualmente, calcular a área de cada uma delas,
Com isso, você pode cruzar com o perfil da chapa, você tem o volume das peças que foram cortadas, e você pode cruzar ainda com a energia elétrica que foi gasta naquele período para cortar essas peças, e você tem aí, por exemplo, quanto foi gasto de energia por metro quadrado cortado. E aí você consegue comprovar a eficiência da tua máquina, da FICEP, que é mais eficiente e consegue, então, o benefício do governo. Isso foi bem legal de implementar e ajudou alguns clientes da empresa. Então, peço desculpa por passar um pouquinho do tempo, mas era isso. Espero que eu tenha conseguido transmitir a mensagem e muito obrigado por me ouvirem. Obrigado, André. Parabéns aí pelo trabalho. Fez pensar o desafio, né, de você, por exemplo, instrumentar toda uma planta, sobretudo que você tem a questão da tecnologia legada, né? Você não pode se desfazer, são ativos às vezes caríssimos, né? Você pode fazer o tal do Smart Retrofit, né? Você, ao invés de implantar toda uma solução, você pode entrar numa etapa de piloto, de monitorar os gargalos ali, né? E aí ajudar a própria empresa a tomar a decisão, né? E com a internet das coisas, você pode fazer uma camada de sensoramento que não afeta, não gera nenhum risco ao processo, né? Seria muito... Exato. E eu acho que esse projeto da FICEP vai também nessa linha. E eu acho que a ideia é, a partir de agora, as máquinas já virem com esse monitoramento integrado para você não precisar contratar terceiros, como existem muitas empresas hoje, né, de equipamentos para monitoramento da tua produção. Isso já vem integrado e a FICEP já oferece um serviço adjunto a isso, né, de monitoramento, de insights, de uma sala de controle robusta, que vai te ajudar já a entender melhor o processo enfim, até nas manutenções, como eu comentei, né? Perfeito, André. Muito bem, na sequência agora, a gente precisa pensar como esse conjunto de possibilidades, né, que estão surgindo, pode ser, de certa maneira, incorporadas dentro da empresa. Tem um desafio grande, que nem toda empresa tem condição de fazer esse diálogo permanente, né, com as inovações tecnológicas, ou participar de interação com empresas de base tecnológica, ou mesmo interagir com a academia, né? Então, isso é um desafio grande. O setor, cada setor, para, de uma certa maneira, assumir um protagonismo, ele tem que ser capaz de, foi falado aqui, eu acho que no início, né, nessa manhã, conectar, né? Fazer conexões. Acho que a chave, uma das chaves é conectar para dar mais capacidade, né, de resolução dos enfrentamentos dos desafios, né? O que você, Fabíola, pode trazer para nós e da experiência de vocês no Inovis? Boa tarde. Para mim é uma honra estar aqui na Construmetal e poder representar a ArcelorMittal nesse evento tão grandioso. Eu vou falar sobre a jornada da transformação digital na ArcelorMittal, apresentando um pouquinho além do que foi falado, né? Eu sou Fabíola Murta, estou como gerente de transformação digital da ArcelorMittal, segmento de aços planos, América Latina. Eu tenho 21 anos de ArcelorMittal. Tive a oportunidade de participar de outras áreas, o que aumentou um pouquinho a minha visão da empresa. E hoje eu estou nessa cadeira, nesse desafio que eu acho muito gostoso, que é acelerar a transformação digital na ArcelorMittal, a segunda maior produtora de aço do mundo. Hoje ela conta com mais de 120 mil funcionários em mais de 60 países. Temos a honra de ter mais de 14 centros de pesquisa e desenvolvimento, e um deles aqui no Brasil, na nossa unidade lá do Espírito Santo, na ArcelorMittal Tubarão, onde a gente conta com eles como um dos atores desse processo de transformação. E aqui no Brasil, nós contamos com unidades em diversos estados brasileiros, com mais de 20 mil funcionários, e somos responsáveis, né, o segmento de aços planos, em produzir mais de 15 milhões de toneladas de aço. Aqui só um pouquinho da nossa jornada de transformação digital. Não é uma coisa recente, desde 2008 a gente vem dando passos ousados e que temos acertado nessa jornada. A mais recente foi esse ano, a gente teve
um desafio do nosso presidente do grupo ArcelorMittal de acelerar a transformação digital no grupo como um todo, e não só na experimentação de novas tecnologias, mas no compartilhamento das tecnologias que já foram implementadas ou implantadas nas diversas unidades. Então, o que a gente está fazendo, que a gente apelidou, foi de rolloutear as soluções que deram sucesso. Eu trouxe um pouquinho a metáfora do alto forno para falar da nossa jornada. O Programa Inove, ele nasceu em 2019, como um grande catalisador para essa transformação digital, e para que dê certo, a gente precisa contar, né, como o Rodrigo Varejão falou, da conexão. Então, o que a gente precisa são pessoas, a transformação começa com as pessoas, não precisa ter a tecnologia, não importa a tecnologia mais em voga do momento, se a gente não tiver a pessoa como protagonista desse processo. Então, aqui eu vou mostrar todas as interações que a gente tem, e não só de conexão, mas também de colaboração. Então, a gente começa com a estratégia. A inovação dentro da ArcelorMittal, ela faz parte da estratégia da empresa. Ela está como um dos objetivos estratégicos, ela é pauta das nossas reuniões com a alta direção, e a gente tem um apoio incondicional dos nossos diretores, vice-presidentes e presidente. E dentro do programa Inove-se, para a gente poder trabalhar uma iniciativa, ela precisa estar alencada a pelo menos uma alavanca estratégica, que o Varejão comentou. Que é saúde, né, ele comentou uma delas, saúde, segurança, meio ambiente, produtividade, clientes, custo e fluxo de caixa. A gente pode experimentar, a gente tem essa liberdade poética de errar, por que não, mas a gente precisa trazer resultado tangível ou intangível para a empresa. Então, a gente erra com responsabilidade, a gente erra, aprende e tenta de novo. Depois vem as dores e as ideias, e aqui entra um novo ator, que é o próprio empregado da ArcelorMittal. E aí eu trago outra fala do Varejão, quando ele comentou que a inteligência artificial, ela vem para ser usada no escritório e deixar um engenheiro nas obras. É o que a gente já faz lá na ArcelorMittal, com a equipe da transformação digital. Nós somos uma equipe de 15 pessoas, e eu carinhosamente apelidei de umbigo no balcão. Nós estamos, independente da área ou processo que a gente atenda, a gente está com o usuário, porque nós somos também, nossa responsabilidade enquanto equipe da transformação digital é ser um agente da transformação do mindset dessas pessoas. Porque o que a gente vê muito é o complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim. No mundo corporativo eu fui admitido assim, eu vou me aposentar assim. E o que a gente quer é mudar esse mindset de transformação digital, mostrar que a ambidestria organizacional é possível. Eu continuo trabalhando na eficiência operacional do meu dia a dia, mas eu também consigo pensar um pouquinho fora da caixa e trazer soluções disruptivas para o nosso negócio. Então, por isso, a gente tem um fluxo de processo, onde entra a iniciativa, a gente, primeiro, faz um filtro para ver se ela vai ser de transformação digital de fato, e temos todos um fluxo. É importante salientar que o Programa Inove, ele é responsável pelas provas de conceito e piloto. Depois, se o conceito foi validado e a iniciativa vai ser industrializada, é uma outra equipe que vai fazer. Importante salientar também que a gente tem o apoio da controladoria para validar todas aquelas iniciativas com ganho acima de $500 mil. Então, a gente tem que mostrar um racional, e a controladoria vai chancelar que aquela iniciativa, uma vez validada e implantada, ela vai trazer esse resultado tangível para a empresa. Então, tem um filtro técnico, onde a equipe da transformação digital vai, de fato, classificar se aquela iniciativa é de transformação digital ou não, ou seja, é uma tecnologia que ainda não está no nosso parque tecnológico, precisa ser testada, experimentada, aí é a nossa equipe que faz. Quando é uma tecnologia que já existe, tem a equipe de TI, de automação, que vai ser responsável por esse processo. Importante salientar que a gente tem a integração de todo
todas as equipes da ArcelorMittal. Como eu falei, o programa Inovis é responsável pelas POCs e pelos pilotos. Uma vez o conceito aprovado, se for uma POC de sistemas, quem vai fazer é a equipe de sistemas. Se for de automação, de dados, e assim por diante. Então, é importante a gente ter essa conexão e essa colaboração dos nossos pares para entender a POC que está sendo feita, para, uma vez ela validada, eles assumirem essa iniciativa e industrializar numa escala real. Porque as POCs que a gente faz, nós experimentamos numa amostra. Né? É para colocar um IoT num forno, a gente vai colocar num forno só e ver o resultado daquilo. Para industrializar, a gente vai colocar nos demais fornos. Então, é necessário e importante ter essa tempestividade para a gente garantir a aderência da passagem desse conhecimento. E da equipe de infraestrutura, para garantir que aquela tecnologia está compatível com a nossa infraestrutura tecnológica. E aí vem aonde a magia acontece, que foi essa conexão que o Varejão comentou com o ecossistema. O programa Inove-se, ele é responsável pela conexão com as startups, com os hubs de inovação, com os centros de inovação tecnológica, com as universidades e com nossos setores de pesquisa e desenvolvimento. E quando eu falo que aqui a mágica acontece, é aqui que a gente apresenta as nossas dores ou os nossos desafios, e essas pessoas do ecossistema de inovação digital trazem soluções disruptivas que a gente sequer imaginava ser possível implantar. E a gente tem colhido bons resultados com essa integração. Uma conexão boa aqui, que é bom falar no ramo da construção, é o Stelligence, que é uma metodologia inteligente desenvolvida na ArcelorMittal, que tem o objetivo de transformar a forma de projetar e construir com aço. Isso é uma inovação, né, que traz a combinação das equipes de planejamento, de pesquisa e desenvolvimento, de engenharia, de sustentabilidade, de inovação, com o objetivo de trazer soluções otimizadas dentro dos pilares de economia, meio ambiente e social. Então, é um ponto muito importante manter essa conexão viva e contínua. E como a gente é um programa, a gente precisa apresentar, prestar contas. Dentro do programa Inove-se, a gente viu que um dos desafios era concorrer com o budget das áreas. E aí tem uns 2 ou 3 anos que a gente conseguiu deliberar com o nosso presidente uma verba específica para experimentação. Então, hoje o programa Inove-se tem um budget onde ele financia, fomenta essas provas de piloto, essas provas de conceito e esses pilotos, e a gente precisa prestar conta desse dinheiro que a gente usa. Então, a gente tem diversos comitês, onde mensalmente a gente senta com os gerentes gerais, trimestralmente com os diretores e semestralmente com a alta direção, onde a gente mostra toda a jornada daquele último período, as iniciativas que deram sucesso, as iniciativas que a gente precisou flopar e os resultados que ela tem trazido. E dessas iniciativas, agora, junto com aquele plano do ADI que eu apresentei mais cedo, quais dessas iniciativas são escaláveis para outras unidades, não só do Brasil, mas do grupo também. E aí, não é uma jornada fácil, a gente tem muita resistência, né, do novo, o novo assusta, mas a gente tem trazido também muitos benefícios. O que a gente está mostrando que trabalhar com a inovação, com o ecossistema de inovação aberto, dá certo, tem trazido soluções disruptivas para a nossa indústria, para o nosso segmento, além de trazer uma maior produtividade, os resultados que a gente busca. E dentro do programa Inove-se, a gente tem 4 pilares. O primeiro é acelerar o resultado tangível e intangível da companhia. O segundo é ser um agente da transformação mental junto aos colaboradores. Então, são 2 pilares internos. Os 2 pilares que são externos é levar
a inovação, a marca ArcelorMittal, né? Mostrar que é uma empresa siderúrgica, mas ela está preocupada e engajada na transformação digital. Nós entendemos que a inovação e a transformação digital, ela precisa ser vista como algo importante, não urgente. E o quarto pilar é fortalecer o ecossistema de inovação digital e o que a gente tem feito diariamente com esses atores. E como resultado disso tudo, hoje a gente tem mais de 550 iniciativas no nosso cadastro. Dessas iniciativas, 30% de taxa de conversão, e eu gosto de falar esse número porque a taxa de conversão digital média do mercado está na casa de 13%, então mostra que toda a governança e todo o programa está num caminho e num ritmo gostoso de lidar. E todas essas iniciativas, a gente já conseguiu capturar mais de 100 milhões de dólares em ganhos recorrentes one time. E não por acaso, o ano passado, a ArcelorMittal foi reconhecida como a empresa que mais investe em inovação aberta no Brasil. Isso fortalece ainda mais a fala do varejão de conexões. Então, estamos sempre engajados nessa busca de soluções, independente da etapa de beneficiamento do aço, para poder fazer a empresa com uma característica de inovação. Aqui alguns exemplos de, principalmente, inteligência artificial, né? Então, a gente tem saúde e segurança nas plantas como um todo, usando como Advanced Analytics, dentro da nossa confiabilidade e também na nossa automação. Muito obrigada. Obrigado, Fabíola. Interessante a estratégia de vocês, né, que vocês adotaram, né? Obviamente tem risco associado, né? E quem está acostumado a trabalhar sempre com uma determinada solução e consolidou aquela solução, ele sabe que migrar para uma outra tem seus riscos, né? E a iniciativa de vocês tenta mitigá-los, né? Antes que eles, obviamente, de forma que eles ganhem maturidade e possam ser incorporados ao processo, né? A sua fala me fez, quando você cita a inovação aberta, e parabéns pelo prêmio, né? Isso é um diferencial do Brasil. Porque o empreendedor no Brasil, ele é guerreiro, né? Ele tem que lidar com crises que ocorrem quase todo momento, né? Que se renovam, etc. Eu estava numa missão na Alemanha, visitando a indústria lá de Baden-Württemberg, no estado alemão, e eles admiram a nossa capacidade de fazer inovação aberta. Eles não vivem o mesmo ambiente, né, como o nosso. Por outro lado, nós vemos oportunidades de levar soluções brasileiras para lá, né, justamente por conta desses desafios que o empreendedor brasileiro enfrenta no dia a dia. Muito bem, nós estouramos o tempo, né? Infelizmente, a gente vai passar direto agora para uma última fala final de cada um de vocês. Vou começar por mim, né? Só fazendo um reparo na fala que introdutória, quando fez meu anúncio, né? Hoje eu estou como diretor-geral de uma fundação de amparo à pesquisa e inovação, né? Lá no Espírito Santo. E para nós, eu em particular, poder participar de um evento e ouvir um pouco os desafios do setor é importante para calibrar a política pública, no nosso caso, é induzir ciência, tecnologia e inovação. E se nós juntarmos aqui essas iniciativas, né? Mais o trabalho de conexão, mais o trabalho de uma agência de fomento, o resultado é inovação na veia, né? Desenvolvimento do setor. Então, eu deixo aqui, na verdade, um dever de casa para a ABSEM, né, que está tendo essa iniciativa, e é fundamental, vocês têm que se defender diante dos desafios, né, não esperar que os outros o façam, né? Participem mais ativamente desses mecanismos que induzem a inovação. Por exemplo, lá no Espírito Santo, nós estamos com um edital aberto agora, nós estamos apoiando projetos de até 3 milhões de reais na empresa que quer inovar, né? Transformação digital e descarbonização e sustentabilidade. Então, o que ele precisa? Se conectar com o ecossistema. Então, claro, as empresas sozinhas não vão conseguir fazê-lo, mas se vocês se juntarem, né, criar esse mesmo conceito que a Arcelor está fazendo muito bem, porque é uma empresa muito grande, de um hub,
vocês vão conseguir favorecer os seus associados a, de fato, entrar nessa agenda. E dividir o risco, né? Quando o governo induz, através de um fomento, lá no Espírito Santo é a FAPES, aqui em São Paulo é a FAPESP, no governo federal é a FINEP, é justamente para reduzir o risco do seu negócio, né? E você tem que assumir sozinho o ônus, né? Então, fique esse dever de casa, estou à disposição, né? À disposição da ABSEM, enfim, para continuar esse diálogo e tendo a expertise da Arcelor, dá para fazer um belo de um piloto, né? Lá no Espírito Santo. Tá bom? Muito bem, na sequência aqui, passar a palavra para os nossos, já agradecendo de antemão, né? Por favor, Carlos, André e Fabíola. Bom, novamente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui participando desse painel, né? Falar de tecnologia é um tema que realmente me atrai muito. Teria muitos assuntos para comentar, para fechar essa fala, mas eu gostaria de escolher o da formação, né? De ter as pessoas com a formação adequada, ter acesso à capacitação no momento certo, né? Então, eu ainda presencio muito em escolas, em universidades, talvez ali um atraso em relação ao que está acontecendo no mundo exterior, né, no mundo de trabalho, na iniciativa privada, enfim, no que está acontecendo na indústria que está se desenvolvendo, e a formação ela não está acompanhando. Então, é uma preocupação que afeta todos os tipos de indústria. No nosso caso, a gente precisa dessas pessoas capacitadas, para que elas estejam preparadas para usar soluções que a gente oferece, que tragam esse benefício para a sociedade como um todo, né? A gente tem o nosso papel em criar facilidades para as pessoas acessarem a informação de uma maneira simples, rápida, né, com custo reduzido ou sem custo, né, idealmente falando, para que elas possam participar dessa festa, né, da inovação, né, possam entrar de vez no BIM, né, possam entender isso com naturalidade, né, como se constrói agora no século XXI, né, e é isso, né, participar dessa transformação digital nas empresas parte, né, de termos pessoas preparadas, né, de termos elas com acesso adequado à informação. Basicamente é isso. Muito obrigado. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite. Acho que um painel sobre inovação é muito importante, né? Inovação é sempre muito importante. A gente sempre tem que estar buscando correr atrás disso, não só para não ficar para trás, mas também como para ficar à frente, para a gente aumentar nossa competitividade, nossa qualificação e se projetar mais no mercado, conseguir ter mais recursos para fazer isso. Ter uma gestão melhor, ser mais eficiente em todos os processos. E, sim, sem dúvida, é uma coisa desconfortável, que requer você sair da zona de conforto, mas que é imprescindível. Eu acho que todas as empresas deveriam estar de olho nessas tecnologias que foram faladas aqui, porque isso, sem dúvida, é o futuro. E não é um futuro distante, é um futuro breve. Muito obrigado. Além de agradecer o convite, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Nós estamos com um stand aqui da ArcelorMittal, onde está sendo lançado um software para projetistas, para ajudar numa melhor otimização e cálculo de viga celular. Então, eu faço convite, eu vou estar lá mais tarde. Quem quiser conhecer também um pouco mais sobre o programa Inova, estou à disposição para compartilhar nossa experiência e fazer um convite para vocês visitarem o Espírito Santo. A gente tem um laboratório de inovação lá na nossa planta, então sejam todos bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado aos painelistas, obrigado a todos, ótimo evento para vocês.